A paz de Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar estudando a Palavra de Deus. Livro do Êxodo, capítulo 32. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu bom espírito. Moisés quebra as tábuas do testemunho. E aconteceu que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. Então Moisés desceu do Monte Santo, com as duas tábuas de pedra que Deus deu para ele, escritas com o dedo de Deus, que é o Espírito Santo. Ele desceu do Monte Sinai e viu aquela cena, o povo que tinha acabado de falar para Deus que ia fazer tudo conforme a sua palavra, que ele tinha falado com eles, né, nas nuvens, né, com voz de trovão. E aquele povo só falou aquilo por medo, mas dentro do coração deles, eles não aceitaram aquilo. Eles não desejavam fazer a vontade dele. Eles queriam fazer as suas próprias vontades. Tanto foi que quando Moisés acabou de subir, ficou apenas 40 dias fora, porque ele estava no monte, o povo fez um bezerro de ouro e começou a idolatrar esse bezerro de ouro e fazer festas. Coisas que Deus proibiu, que não era nem para fazer imagem de escultura, eles fizeram uma imagem de um bezerro de ouro e adoraram aquela imagem, né? Então Moisés se encheu de furor, ficou revoltado com aquela situação. E naquele momento de furor, ele jogou as tábuas que Deus deu para ele, um presente precioso que veio do céu, que o próprio Deus deu para ele, ele jogou no chão e quebrou aos pés do monte. Santo Deus, quantas coisas preciosas na nossa vida nós perdemos, nós quebramos, porque tomamos decisões enquanto estávamos cheios de furor, irados ou nervosos. Quantas vezes você brigou com sua esposa no momento de furor e você falou coisas que a fez a sofrer? Quantas coisas a sua esposa falou no momento de raiva, de fúria, coisas que te fez sofrer? Quantos casamentos acabaram porque tomaram decisões em momentos de raiva e de fúria e perderam algo que era precioso para eles? A esposa perdeu o marido que era precioso para ela no momento de fúria. Ele foi embora e a deixou sozinha. Santa Jesus Cristo, Rei da Glória. Isso está acontecendo muito no nosso meio, Santa Deus. O inimigo tem agido de forma muito grande. Quando a gente fica nervoso e irado, é o momento que o inimigo tira algo de precioso de dentro de nós. A palavra de Deus era preciosíssima para Moisés. Deus tinha alto valor naquilo. E ele quebrou. Jogou aos pés do monte e quebrou. Lançou com suas próprias mãos. Ele tomou a decisão errada de quebrar. Quantos casamentos foram tomados por decisões erradas em momentos de fúria? Quanta dor e sofrimento trouxe para essas pessoas e para os filhos desses casais. Santa Jesus. Oh Senhor, tenha misericórdia. Ajuda nós, Senhor Jesus. Nesses momentos de furor, eu aconselho vocês, pela palavra de Deus, a falar: olha, eu estou nervoso, eu não estou bem. A gente continua a conversa amanhã. Olha, eu não estou bem, me deixa. Eu vou ali no quarto orar. Amanhã a gente conversa. Porque quando você fala coisas ou toma atitudes enquanto você está nervoso, você vai perder algo precioso. O inimigo vai tirar algo precioso de dentro de você. Não permitam que o inimigo tire o que você tem de mais precioso. Quantos pais perderam os seus filhos? Seus filhos não conversam mais com ele. Estão brigados, foram para longe. Porque em algum momento de sua vida você se deixou se levar pelo furor e magoou seu filho. E o seu filho também te magoou. E vocês brigaram. E vocês perderam algo de precioso, que é a família. Santo Deus, o inimigo está tirando tanta coisa preciosa do povo de Deus. Santo Jesus Cristo. Não permitam, Rei da Glória, Santo Deus, que o inimigo nesses momentos de furor tire algo precioso de você. Quantas pessoas deixaram de ir para a igreja? Santo Deus, porque uma pessoa falou algo para ela que ela não gostou. No momento de furor ela tomou a decisão de sair da igreja. E ela foi para o mundo novamente, se encheu de pecado e não consegue mais voltar. Santa Jesus Cristo, ela perdeu algo preciosíssimo. Santa Deus, toda noite ela chora. Santa Deus vivo, aleluia. Querendo voltar para a igreja, mas não consegue, porque ela está viciada nas coisas deste mundo. Santa Jesus Cristo, ela perdeu o Espírito Santo que habitava dentro dela. Santa Deus vivo, aleluia. Mas ainda dá tempo, Santa Jesus Cristo. Enquanto você está vivo, Deus te chama de volta ao monte. Ele vai te dar de volta aquilo que é precioso para você. Santo Deus. Moisés depois conseguiu subir ao monte. E depois Deus escreveu de novo com seu dedo nas tábuas. Mas você tem que subir o monte. Volta para a igreja, meu irmão. Volta para a igreja, minha irmã. Santo Deus.
Ora, busca a Deus, e Deus vai te dar aquilo que era precioso para você, que o inimigo tirou naquela decisão errada que você tomou. Santo é Jesus Cristo. Deus é poderoso para te devolver. Deus é misericordioso. Deus devolveu, Deus escreveu de novo as tábuas para Moisés, e Deus vai também restituir você se você buscar a Ele no monte. Volta para a igreja, Santo é Jesus Cristo, busca o seu Senhor, e Ele vai te restituir algo precioso que você perdeu. Moisés ficou no monte 40 dias e 40 noites, jejuando. Então sobe o monte e jejua. Santo é Jesus Cristo, se consagra ao Senhor, e Deus vai te devolver aquilo que é precioso, que o inimigo tirou de você. Santo é Deus. Deus vai te devolver sua esposa que você perdeu, que era preciosa para você. Deus vai te devolver teu esposo que era precioso para você. Seus filhos que faz tempo que você não vê, eles vão bater na tua porta e vão fazer as pazes com você. Santo é Deus, tenha fé nessa palavra. Santo é Jesus Cristo, porque ela é poderosa em todos os seus efeitos. Tenha fé no teu Deus, tenha fé no Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo que habita dentro de vocês. Busquem esse Espírito Santo, aleluia. Santo é Jesus Cristo, que é poderoso. Busque a presença de Deus e Deus vai restituir algo precioso que você perdeu. Santo é Jesus Cristo, glória a Deus. Vamos continuar a leitura? E tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Então, Moisés era o líder. Quando ele chegou, o bom líder é aquele que sabe repreender a igreja. É aquele que sabe que a pessoa está pecando. Ela vai falar, olha, isso que você está fazendo é errado. E vai tentar cortar o mal pela raiz. Qual que é o problema? A pessoa está sendo idólatra? Então fale para ela, você está sendo idólatra. Isso é pecado. Isso não agrada a Deus. Fala a verdade, prega a palavra de Deus. Não tenha medo de falar a verdade. Porque você tem que ter medo do teu Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Tenha medo do seu Deus. Ele que é poderoso para te julgar. Ele que pode pegar a tua alma e condenar ao inferno. A esse devemos temer. Agora, ao teu próximo, não tema. Fala a verdade para ele. Porque quem ama, fala a verdade. Quem ama, repreende. Nosso Deus repreende aqueles que ama. Está escrito na sua palavra. O bom professor é aquele que repreende seus alunos. Porque ele quer o melhor para os seus alunos. Ele quer que eles passem de ano. Ele quer que eles se formem. Que se tornem bons profissionais. O bom pai é aquele que repreende seus filhos. Porque ele quer que seus filhos sejam pessoas boas. E que sejam felizes na vida. Então aceitem a repreensão. Em nome de Jesus Cristo. Então aqui, Moisés, ele pegou aquele ídolo, aquele bezerro de ouro. Ele passou fogo nele. Moeu ele. E fez o povo beber água com aquele pó. Para que elas nunca esquecessem. Para que elas lembrassem, sentissem vergonha daquele pecado que elas cometeram. Então, um bom líder é aquele que faz a igreja sentir remorso, arrependimento por aquele pecado que ela cometeu. Agora, se você não fala que aquilo lá é errado e você não faz as pessoas sentirem arrependimento, como que elas vão conseguir o perdão? O perdão só é concedido àqueles que se arrependem. Nosso Deus é infinito em misericórdia. Ele perdoa todos aqueles que o buscam e pedem perdão e confessam os seus pecados. Mas é importante a gente confessar nosso pecado. E para a gente confessar nosso pecado, a gente precisa saber o que é errado, o que é certo e o que é errado. Moisés lembrou eles, olha, isso que vocês fizeram é errado. Vamos parar com isso. Acabou. Então, bom líder, os pastores, ministério, lideranças, pais, professores, repreendam aqueles que vocês amam, para que eles se tornem pessoas melhores, tá bom? E Moisés disse a Arão, que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão, não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Então Moisés estava nervoso, estava irado. Arão percebeu, ficou com medo. E em vez de assumir os seus erros, ele já tacou a culpa no povo. Oh, Moisés, não se acenda a ira do meu senhor contra mim, não. A culpa não é minha, não. A culpa é desse povo que é obstinado. São pecadores, são teimosos. Não jogue a culpa nos outros, assuma seus erros. Arão era o responsável espiritual daquela época. Moisés subiu no monte, quem ficou responsável? Arão. Se o povo pecou, a culpa é dele, porque ele aceitou. E ele ainda pediu para eles dar as ofertas, os ouros pendentes que eles tinham para poder fazer a imagem. Arão estava muito errado na história, muito culpado. Então ele tinha que assumir esse erro, pedir perdão ao seu amigo Moisés, ao seu irmão Moisés, e a Deus principalmente,
Então peçam perdão a Deus, não jogue a culpa nos outros. Quando Deus chamou a atenção de Adão por ele ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual ele era proibido de comer, Adão falou: a culpa foi da mulher que o Senhor me fez, que me ofereceu do fruto. Então ele não reconheceu o erro dele, não se arrependeu. Como que ele vai conseguir perdão? Fica difícil. Culpou ainda a mulher e culpou Deus que fez a mulher. Olha que atitude horrível. Não seguimos esse exemplo. Nós temos que ser pessoas responsáveis e assumir nossos erros, tá bom? E Deus vai se agradar de nós. Aceita. Errou, pede perdão e tenta não fazer de novo. Quando Deus chamou a atenção de Eva, Eva falou: a culpa é da serpente, porque ela me enganou. Ela me tentou e eu caí. Nós somos tentados todos os dias. Mas se a gente aceita o pecado, a culpa é nossa. O inimigo ele vai tentar você todo dia, porque ele quer que todos sejam condenados junto com ele. Porque não tem salvação para ele, ele quer levar todo mundo com ele. Ele odeia você, porque você tem direito à salvação. Ele não tem mais. O julgamento dele já foi decidido. Mas você não. O julgamento que Deus vai fazer com você é sobre as suas decisões. Então tome decisões boas. E se você tomou decisões ruins, enquanto você está vivo, peça perdão a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo e se esforça para não errar de novo. Tá bom? Então sigamos esses conselhos. Primeiro, não tome decisões quando você estiver nervoso. Segundo, não coloque a culpa nos outros. Assuma seus erros e tenta melhorar. Tá bom? Vamos continuar a leitura? E eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Aqui, no vídeo passado, por que Deus ficou triste, né? Porque eles falaram que foi o Moisés que tirou eles do Egito. Não foi Moisés, foi Deus que tirou eles do Egito, né? E então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o e deram-mo. E lancei no fogo e saiu esse bezerro. Então o Arão está tentando argumentar com Moisés que esse bezerro saiu porque esse povo obstinado e pediu para ele fazer. Era só ele ter negado e ter ensinado o caminho certo, o caminho do Senhor a este povo, porque eles iam considerar a decisão de um líder. Só que ele era um líder fraco, que na pressão cedeu à vontade do povo. Então sejamos líderes fortes. Você que não tem ministério, seja o líder da sua casa. Seja um líder forte, que mostra o que é certo e o que é errado, que corrige aqueles que você ama, corrija seus filhos, para eles crescerem pessoas boas. Professores, corrijam seus alunos, para que eles se tornem alunos melhores. E o nosso Deus nos corrige porque Ele nos ama, tá bom? Ele prova aqueles que Ele ama. É a palavra de Deus, está escrito na palavra. Então, o nosso Pai é um Pai amoroso, cuidadoso, Ele cuida de nós. Moisés manda matar os idólatras. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido, para vergonha entre os seus inimigos. Então o Arão, depois que levou a bronca do Moisés, ele mandou todo mundo ficar pelado lá para passar vergonha pelos pecados que eles fizeram, né? Antes tarde do que nunca, né? Ele reconheceu que está errado. Não, ele não reconheceu, né? Mas agora ele está, sem ter pedido desculpa a Moisés e a Deus, ele está tentando reverter o que ele fez de errado, né? Tem muita gente que é assim, que não consegue pedir desculpa, aí depois tenta agradar de outras formas, né? Isso não valeu nada, ficar pelado aqui. Isso Deus não perdoa pecado assim, tá bom? Para conseguir perdão, você tem que aceitar que você errou e pedir perdão, tá bom? Se você ofendeu tua esposa, vai lá e pede perdão para ela. Assuma que você estava errado e peça perdão. Esposa, você ofendeu seu marido? Pede perdão para ele. Você ofendeu seu amigo? Pede perdão para seu amigo. Você foi injusto com seu filho? Peça perdão para seu filho, para sua filha. Assuma que você errou e principalmente para Deus. Pecou, pede perdão para Deus, tá bom? É isso que a palavra está ensinando para nós hoje. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então aqui ele fez uma convocação. Todos aqueles que aceitam a vontade de Deus, vêm até aqui. Os levitas foram. Eles aceitaram a Deus e os seus mandamentos. Olha só o que Deus dá para aqueles que o aceitam. Aqueles que aceitam a palavra, escutam a palavra de Deus e assumem um compromisso com Deus. Então assuma um compromisso com Deus, vocês vão ver o tamanho da importância que você tem diante de Deus quando você aceita Ele como teu Senhor, tá bom?
E disse-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tomai pelo povo arraial da porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito: Consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra seu irmão, e isso para ele vos dar hoje bênção. Então aqui os levitas aceitaram o Senhor, aceitaram a Deus como seu Senhor. E Deus, Moisés consagrou as mãos deles a Deus. E isso é bênção. Então naquela época era olho por olho, dente por dente. E o salário do pecado é a morte. Então a morte era física. Então a ordem que o Senhor mandou eles fazer é matar todo mundo. Os levitas tinham autoridade de Deus para matar todos os seus irmãos, seus parentes, todo mundo, porque todo mundo tinha pecado ali. Só que eles não aceitaram. Quando fez a convocação, quando Moisés chamou: quem é do Senhor, vem aqui. Eles não foram. Então quem não, nosso Senhor Jesus Cristo falou: aquele que é por nós não é contra nós. Mas aqueles que não são conosco, aquele que não ajunta, espalha. Santo é Jesus Cristo. Então todos aqueles que aceitaram e foram lá, os levitas, eles são do Senhor. E quem não é com Deus é inimigo. E Moisés falou: sai matando, porque Deus deu autoridade para você sair matando. Porque o papel da igreja é matar o inimigo, tá bom? É pisar na cabeça do inimigo. E aqui nesse momento, o inimigo eram as pessoas do próprio sangue, porque elas não aceitaram a Deus como seu salvador. E eles eram inimigos nessa época. Isso no tempo de Moisés, no tempo do Velho Testamento, do olho por olho, dente por dente, tá bom? Na lei, que era uma preparação para a graça. Agora nós vivemos no tempo da graça. Pelo amor de Deus, não vamos sair matando ninguém, não. Não sair batendo ninguém, nem ofender com palavras, nem julgar com palavras não podemos, tá bom? Então você não pode chegar para uma pessoa que está no pecado, que uma pessoa que não acredita em Deus, que vive no pecado no mundo. Você não pode chegar para ele e falar: você não tem salvação, acabou para você, o seu fim é agora. E ir lá e bater nessa pessoa e matar de forma alguma. Jesus Cristo ensinou o contrário. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou aqui no tempo da graça, no tempo que nós vivemos hoje, que aquele que, à medida que vocês julgarem hoje, vocês serão julgados. Porque eu e você que está assistindo esse vídeo, nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós pecamos. Então a gente não pode julgar ninguém aqui na Terra, tá bom? Mas vai chegar um tempo que a gente vai poder julgar, tá certo? Mas por enquanto não podemos julgar. Então, pelo amor de Deus, agora nosso Senhor Jesus Cristo, no tempo da graça que nós vivemos, nós devemos orar pelas pessoas que estão no pecado, chamar para a igreja e no amor tentar convencer essas pessoas, tá bom? Trazê-las para o caminho certo, para a palavra de Deus, no amor, na oração e convidando para a igreja. É assim que nós temos que evangelizar, tá bom? Não é de forma agressiva, violenta, né? Teve a época da Inquisição, né, da Igreja Católica, que aqueles que eram contra a palavra de Deus, eles morriam. Vai aceitar Jesus? Não, então morreu. Né? No tempo da Inquisição, das Cruzadas, era assim. Então não podemos fazer assim, de convencer as pessoas pelo medo, matando elas, obrigando. Não, Deus não quer ninguém obrigado. Deus quer aqueles que querem adorar em espírito e verdade. Então nós devemos convidar elas, mostrar o amor de Deus e convencer que elas estão erradas do pecado, mostrando pela sua palavra. É assim que a igreja deve agir hoje, tá bom? Mas eu quero ler aqui umas passagens com vocês. E aqui, ó, nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou que é dessa maneira também no tempo da graça também, só agora de forma diferente, né? Ó, em Lucas, capítulo 12, 53. Estão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra a sogra. Em Lucas 12, 51. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão, né? Então nosso Senhor Jesus Cristo, ele não veio trazer paz, ele veio trazer dissensão. O que isso significa? Nessa época do texto do Êxodo 32, que eu estou lendo para vocês, brigou pai com filho, filho com pai. Todos os levitas mataram parentes lá naquele dia, naquela época da velha aliança. Mas na graça também funciona da mesma forma. Quando você aceitou Jesus Cristo, porque os levitas aceitaram servir a Deus, né? Quando você aceita servir a Deus, começa as brigas, começa a contenda, começa a guerra. No tempo de hoje também é a mesma coisa. Se você aceitar Jesus Cristo, mas a sua família não é crente, você vai ter discussão na tua igreja, na tua casa.
você é casado, a sua esposa não acredita em Deus, ou o seu marido não acredita em Deus e você aceitou, vai ter discussão, vai ter briga, não vai ter paz. Jesus Cristo não veio trazer a paz, veio trazer dissensão. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Se todo mundo aceitasse Jesus, não ia ter briga, não ia ter confusão, né? Mas nem todos aceitam. Então, quem aceita Jesus Cristo vai ter resistência. É normal, faz parte. Jesus Cristo falou. Então, todos vocês que aceitarem a palavra de Deus vai ter resistência. Quando eu me converti, meu pai era católico. Meu pai é uma pessoa. Era porque ele é falecido, né? Era uma pessoa excelente. Ele não gritava, não brigava comigo. Mas ele ficou muito triste quando eu me converti. E ele falou pra mim: Ó, meu filho, eu tô muito triste. Eu não criei você para ser crente, não. Então eu ouvi isso, eu fiquei bem triste, né? Bem desanimado, né? Só que era tão bom ir na igreja, era tão bom servir a Deus. Eu via tanta coisa interessante. Eu sentia tanta presença de Deus, vi tanto milagre acontecendo na minha vida. Eu vi minha vida sendo transformada tão grandemente que isso não me abalou. Mas eu vi que teve uma resistência, que teve uma confusão dentro da minha casa. Só que depois que meu pai começou a conviver comigo, principalmente depois que a gente passou a morar junto, que ele teve uma enfermidade e começou a morar junto comigo, ele sempre falava pra mim: olha, meu filho, eu tô muito orgulhoso de você, do que você se tornou. Ele pediu desculpa porque ele falou aquelas coisas pra mim e a gente chorou. E foi bem legal, sabe? Santo é Deus. Então você que está sofrendo resistência, fique em paz. É normal, faz parte. Mas as pessoas vão ver o quanto que você melhorou, o quanto que Deus transformou a tua vida, e elas vão aceitar Cristo também. Elas vão aceitar Jesus também, tá bom? Então não fica preocupado com a resistência, com as perseguições que você está sofrendo. Confia no teu Deus. Ama essas pessoas, mesmo que elas falem mal de você, que estão te perseguindo, ame elas. E mostra que você é diferente porque tem um Deus vivo dentro de você, que brilha uma luz diferente dentro de você. E essas pessoas vão achar bonita essa luz e vão ser atraídas por essa luz também. E você vai trazer a salvação para a tua casa toda. Todas as pessoas vão querer ser igual a você. Elas vão querer saber por que você é tão feliz. Por que quando você passa por um problema você consegue sair tão bem? Você não se abala. Porque, nossa, que fé bonita que você tem. As pessoas, pelo seu testemunho, você vai converter a tua família. Vai converter os pessoal do seu serviço. Dá bom testemunho. As pessoas vão ver um brilho diferente em você. E elas vão perguntar: por que você é assim? Você fala: porque eu sirvo um Deus vivo. Vamos lá para a igreja que você vai sentir também. Você vai sentir essa alegria também. Você vai ser abençoado também. Quando você tiver um problema, você vai sair mais forte, mais preparado para esse problema. Porque assim, quem é cheio do Espírito Santo é preparado para qualquer coisa. Deus capacita. Então dê exemplo. Tá bom? É isso que significa aqui. Jesus não veio trazer paz, veio trazer dissensão. Foi assim no Antigo Testamento e está sendo no nosso tempo. Agora eu quero também falar, para a gente encerrar esse vídeo de hoje, sobre o julgamento. Hoje a gente não pode julgar ninguém, porque a gente não é melhor do que ninguém, né? Só quem pode julgar é o nosso Deus, porque Ele é perfeito, Ele está acima de todos, né? Mas vai chegar um tempo que a gente vai poder julgar, tá bom? Quero ler aqui com vocês Apocalipse, capítulo 20, 4 e 6. Vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, no milênio de Cristo, quando Jesus Cristo voltar, a igreja, os santos, vão reinar junto com ele, e vão julgar os anjos caídos e aquelas pessoas que foram rebeldes a Deus, que não guardaram seus mandamentos, e que foram contrários à vontade de Deus, e fizeram mal ao seu próximo, não amaram o seu próximo, pessoas que pecaram e que não buscaram o amor de Deus, né? Quero ler também com vocês aqui 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então aqui o apóstolo Paulo aos Coríntios, estava escrevendo na carta aos Coríntios, ele falou: vocês vão julgar os anjos. Quando Jesus Cristo voltar, vocês vão julgar os anjos, vocês são importantes, vocês são especiais. Então vão treinando aqui a julgar essas coisas pequenas aqui da terra. Ele não estava falando para julgar as pessoas, tá? Porque enquanto a gente está vivo aqui, enquanto Jesus não voltar, a gente não pode julgar ninguém. Mas ele estava falando de decisões, por exemplo, tinha discussão entre vizinhos, em vez deles se resolverem entre eles, entre a igreja, né? Não, eles iam para a justiça, ia chamar para os juízes, ia processar. É isso que o apóstolo Paulo estava falando aqui.
Vocês vão julgar os anjos, vocês não conseguem resolver esses problemas do dia a dia de vocês, né? Então, você é especial. Você vai se tornar reis e sacerdotes. E vocês vão julgar os anjos e os inimigos de Deus. Você entende o tamanho da sua importância? Junto com Cristo. Cristo vai estar acima de nós, com certeza. É claro. Mas ele vai permitir que a igreja dele, os seus santos, julguem junto com ele. Olha que honra. Então vocês se sintam honrados. Vocês, igreja do Senhor, porque vocês vão, no milênio de Cristo, vocês vão julgar os anjos maus e as pessoas que foram rebeldes a Deus. Então confie nesse Deus. Lições de hoje: não tome decisões quando estiver irado. Assuma seus erros, peça perdão a Deus. E sirvam a Deus com alegria. Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe o vídeo de todos vocês. Ore a Deus por mim e pela minha família. Deus seja louvado.